Que a graça de Cristo esteja com você e com a sua família. Te convido a acompanhar a leitura no Salmo de número 24. Salmo 24, no Salmo de Davi, que nos diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Oremos. Deus, obrigado por essa palavra à nossa disposição. Obrigado por esse salmo tão grandioso, no qual poderemos aprender nesse momento. Que Deus Santo Espírito nos capacite a aplicar essa palavra em nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos programas que surgiram nos últimos anos, que vale muito a pena assistir, e eu pessoalmente gosto de ver, é o The Voice Brasil. É um programa musical em que os candidatos apresentam os seus talentos aos jurados. E a primeira fase do programa é que chama a atenção, é a chamada audições às cegas, no qual o candidato canta e, se aprovado, os jurados viram as suas cadeiras e assim eles ficam face a face com os candidatos. Isso significa que o candidato foi aprovado e ele vai seguir na disputa. Então, eles têm um anseio, os candidatos têm um anseio de estarem face a face com os jurados. Neste Salmo 24, Davi mostra o desejo do povo também ser aprovado e de estar face a face, não com os jurados, mas com o Rei da Glória. À luz da tradição judaica, sabemos que esse salmo era entoado no templo a cada manhã de sábado. A cada culto, esse salmo era lembrado, reverenciado e cantado, entoado no meio do povo. Tamanha a importância e a grandeza desse salmo. E é provável que ele tenha sido escrito na ocasião da chegada da Arca da Aliança na cidade de Jerusalém. Ela que havia sido roubada nos dias de Eli pelos filisteus. Durante décadas, a arca esteve afastada dos israelitas. A chegada da Arca da Aliança, então, representava a chegada do próprio Deus na cidade. Mas aí surge a questão: quem e como poderiam estar diante desse Deus? Quem poderia estar diante da face de Deus? A face de Deus, que no hebraico é Peniel, é um termo usado para se referir ao caráter de Deus, especialmente a respeito do seu favor com o seu povo. Então, a ideia de buscar a face de Deus, de estar na face de Deus, é buscar um relacionamento com Ele. Eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre isso neste salmo. Como buscar a face de Deus? Como estar diante dele? Em primeiro lugar, saber a quem buscamos. Precisamos saber a quem buscamos. O salmo se abre com uma afirmação da soberania do Senhor sobre todas as coisas. Ele fala do Deus Criador, a esse Deus que nós buscamos. O versículo 1 nos diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus criou e sustentou a terra, e sustenta a terra, porque tudo lhe pertence. De Gênesis a Apocalipse, essa é uma verdade presente nas Escrituras. Na época dos judeus, era bem difundido o pensamento que Deus se preocupava tão somente com os judeus. Mas a linguagem de Davi aqui reflete a compreensão
da soberania de Deus e que Ele não é um entre vários outros deuses, mas Ele é o único Deus que reina sobre o mundo inteiro. Ele é Deus sobre Israel, Ele é Deus sobre todos os povos, Ele é Deus sobre o mundo inteiro, porque Ele criou todas as coisas. E aí no versículo 2, fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aqui há uma, poeticamente, se refere ao episódio de Gênesis, capítulo 1, versículo 9, que diz: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Uma grande obra da criação em que a água se afasta e surge a terra seca, e há um controle de que essa água não invada a terra seca. Isso deve ao nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. E quando ele usa ainda a expressão aqui sobre os mares, de reter os mares, de controlar os mares, vale lembrar que no pensamento hebraico, os mares representavam o mal. E aqui é mostrado que Deus triunfa sobre eles também, porque tudo pertence a Deus, tudo está sob o domínio de Deus. Por isso que o Salmo 89, versículo 11 nos diz: Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o estabeleceste. Mas também buscamos um Deus que é santo. O versículo 3 nos diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O monte do Senhor aqui se refere ao Monte Sião, que era uma colina que ficava ao norte de Jerusalém. Era o lugar que Deus escolheu para tornar conhecida a sua presença ao seu povo. Desse modo é que surge a pergunta: não é quem poderá chegar a Jerusalém, ou quem poderá chegar ao Monte Sião, mas quem pode permanecer na presença de Deus. Esse é o mesmo questionamento lá do Salmo 15, versículo 1, que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? A resposta para a indagação do Salmo 15 e também do Salmo 24 aparece no versículo 4, que nós veremos daqui a pouco. Mas a ideia aqui é que não é tão simples estar na presença de Deus. Por isso a ideia do subir. A gente tem um ditado, né? Para baixo todo santo ajuda, mas subir é complicado. Por isso estar na presença de Deus não é algo tão simples. E permanecer diante dele ainda menos, por causa da sua santidade, por causa da sua perfeição, por causa da sua pureza. O Senhor mesmo disse a Moisés: nenhum homem verá a minha face e viverá, porque Ele é santo. O pecado não pode se relacionar com Deus santo, puro. Mas também nos aproximamos do Deus glorioso. Versículo 7 vai nos dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aqui os portais de Jerusalém são personificados para a chegada, para a entrada do Rei. Aqui são chamados de portões eternos, ou a ideia de portões antigos. Um patrimônio de fato da cidade de Jerusalém, que não se abria para qualquer um. Por isso a pergunta no versículo 8: quem é esse Rei da Glória que está entrando? No versículo 10 há essa repetição: quem é este Rei da Glória? E as respostas vêm: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ao longo do Antigo Testamento, os escritos bíblicos retratam o Senhor saindo para a batalha com o seu povo, vencendo todas as batalhas. Todas as vitórias de Israel não era pela força do exército de Israel, mas pelo poder de Deus. É Ele que concedia a vitória à nação. Mas também diz que esse Rei da Glória é o Senhor dos exércitos. Não é meramente um poderio militar que está sendo escrito aqui, mas um título indicativo da supremacia de Deus sobre todas as criaturas, especialmente sobre os exércitos celestes. Ele reina sobre tudo, sobre toda a criação. Ele comanda todas as coisas. Ele é o Deus glorioso. Por isso é mencionado, é o Rei da Glória.
ele é revestido de glória. Interessante que a palavra glória é a mesma usada no episódio em que Eli recebe a notícia da morte dos seus filhos e de que a arca da aliança fora roubada pelos filisteus. No instante que Eli recebe essa notícia, ele morre ao cair para trás da cadeira, e como ele era muito obeso, ele quebra o pescoço. E no meio dessa tragédia toda, nasce o neto de Eli, e ele recebe o nome de Icabode, que quer dizer a glória foi embora. A glória foi embora. Mas aqui nesse salmo, a glória está de volta. A glória do Senhor estava no meio do povo. A arca da aliança estava de volta a Jerusalém. Todavia, Davi destaca aqui que a glória não estava na arca. A glória era o próprio Deus. Era Deus que era glorioso. E essa glória estava sendo compartilhada com o povo. É a ideia, então, da comunhão de Deus com o seu povo. É o rei que entra, é o rei que vem ao encontro do seu povo, do seu rebanho, dos seus súditos. É esse rei que nós procuramos, é esse rei que nós buscamos. O Criador, o Santo, o Glorioso. Segundo, saber como buscamos. Buscar a face de Deus, nós temos que saber como devemos buscar a face de Deus. Davi vai exortar aqui os seus ouvintes a levar uma vida santa e justa. O fato de que Deus os separa do resto do mundo, a fim de que eles fossem sua herança peculiar. Isso se dá através de atitudes e pensamentos. Versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração. Lembra que no versículo 3 há a pergunta: quem pode estar na presença de Deus? Quem pode entrar na presença de Deus? E aqui ele dito: o que é limpo de mãos e puro de coração. Falar de mãos limpas no contexto que nós temos vivido é muito tranquilo, né? Hoje entendemos bem isso. Água e sabão o tempo todo, álcool em gel, para você não ter a sua mão contaminada pelo coronavírus. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de higiene pessoal. Ele está falando de a prática de vida, uma prática justa, uma prática honesta. Mas não só com as mãos puras, mas com o coração também puro. Inclusive Jesus disse que são bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. A verdadeira pureza tem sede no coração, mas ela se manifesta nas obras das nossas mãos. Deus quer então mãos limpas, que não se envolvam em práticas pecaminosas, mas que estejam refletindo a espiritualidade, mas que ela reflita algo que está muito além do olhar. Ele não quer apenas as nossas mãos, ele quer um coração puro, uma alma honesta, uma alma sincera diante dele. O salmista então ele vai olhar para a demonstração externa da santificação como uma evidência da efetiva preparação interna para levar o servo diante do seu Senhor. E aí nós entendemos esse processo como santificação, que é a separação gradual e progressiva dos pecados e da mentalidade mundana que é afastada de nós. E isso é um fator presente na vida dos que permanecerão diante do Senhor. Por isso que Hebreus no capítulo 12, versículo 14 vai dizer: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos buscar a Deus então, com nossas atitudes e pensamentos em santidade, refletindo então em fidelidade e sinceridade diante do Senhor. Continuando no versículo 4, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqui há um contraste interessante com o versículo 7 e o versículo 9. Porque a palavra levantai, ó portas, as vossas cabeças, o verbo levantar, é o mesmo usado aqui para a palavra entrega. Entregar aqui é se reverenciar, é estar disposto a receber
Só que aqui é falsos deuses. Aquele que entrega a sua alma à falsidade, aos falsos deuses. Por essa razão, Davi, de modo indireto, ele repreende os hipócritas, os que não tinham um escrúpulo, que falsamente tomam sobre si o nome de Deus, mas que se levantam para outros deuses. Davi então declara que Deus não é meramente buscado, a menos que haja antes um zeloso cultivo de santidade e justiça, de honestidade diante do Senhor, de sinceridade e fidelidade tão somente a Ele. Deus não é mais o Deus que nós buscamos à face. Ele é o único Deus em que nós devemos buscar, contemplar a face. Nós vimos então a quem nós buscamos: o Deus Criador, o Deus Santo, o Deus Glorioso. Vimos que essa busca não pode ser feita de qualquer maneira. Ela deve ser uma busca com atitudes e pensamentos santos, através de uma fidelidade e sinceridade diante desse Deus. Mas em terceiro lugar, saber o que encontraremos. Ao buscarmos a face de Deus, devemos saber o que nós encontraremos. No versículo 4, vai parecer que precisamos estar perfeitos para entrar na presença de Deus. Mas o versículo seguinte vai mostrar que nós recebemos essa possibilidade não pelos nossos méritos, mas pela dádiva de Deus. É mediante a graça do Senhor que nós recebemos a bênção, a salvação que Ele nos dá. Recebe salvação justamente aqueles que não conseguem apresentar completamente as suas mãos limpas, o seu coração puro, a sua alma fidedigna, a sua palavra sincera. E aí ele vai dizer no versículo 5: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E novamente aqui a palavra entrega aparece, que é mesmo usada para levantar, ela que é obterá, ou seja, o Senhor agora é que age. Ele se levanta para entregar a sua bênção ao seu povo. É Ele que conduz, é Ele que traz, é Ele que leva, é Ele que permite estarmos na presença dEle. Com o fim então de mudar a mentalidade dos israelitas, Davi declara que nada é mais desejável do que ser considerado pelo próprio Deus como parte do seu povo. E aí esses desfrutam da justiça do Deus da salvação. Justiça que a justiça de Deus significa todos os benefícios divinos pelos quais Deus prova ser justo e fiel para com o seu povo, mantendo-lhes as suas promessas. O seu povo desfruta da sua palavra, das suas promessas, da justiça de Deus sendo aplicada sobre as suas vidas. Mas o resultado maior, então, que nós encontraremos ao buscarmos a face de Deus é o próprio Deus. O mais importante na busca de Deus é encontrar o próprio Deus. Versículo 6. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. O domínio de Deus é universal, como nós vimos. Ele está envolvido na vida de todos, mas nem todos podem desfrutar da comunhão com Ele. O prêmio de estarmos com Deus é exclusivamente para aqueles que buscam a sua presença. Por isso a ideia do Deus de Jacó. Por Jacó, então, nós entendemos que compõe todo o povo de Deus. Jacó, ele teve uma experiência de estar na presença de Deus. Lá em Gênesis 32, capítulo 20, ele teve um encontro com o Senhor, em que o Senhor mudou a vida de Jacó. Ele queria permanecer na presença de Deus, até ser abençoado por Deus. E aí lá diz, após esse episódio, que Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó teve esse privilégio de estar na presença de Deus, de ver não o Deus Pai face a face, mas esteve diante do Senhor,
teve comunhão com o Senhor. Aqueles que buscam a face de Deus são parte do povo escolhido dele. Porque não foi Jacó que encontrou Deus. Deus é que encontrou Jacó. É ele que trouxe os benefícios à vida de Jacó. É ele que se apresentou a Jacó. A busca, então, é um privilégio e uma responsabilidade corrente. Justamente pertencemos à comunidade da aliança que Deus colocou em nossas vidas. E os profetas do Antigo Testamento, eles sempre advertiam contra dois abusos nessa busca por Deus, na presença de Deus, na face de Deus. Que é de buscar outros deuses, como nós vimos aqui, que é a idolatria, ou buscar a Deus de forma vazia. Não buscar a Deus dessa maneira, porque Ele não vem de mãos vazias ao nosso encontro. Concluindo, assim como o The Voice Brasil, os jurados não viram para qualquer um, a presença de Deus não está aberta para qualquer um que queira. Mas aqueles que sabem quem Deus é e creem nele assim como se revelou, que são santificados pela fé nele e que são seus súditos fiéis, são súditos fiéis do maravilhoso Rei, e podem estar então na presença dele. Vemos que neste salmo, a vinda do Rei da Glória, promovendo redenção para voltarmos ao propósito da criação, que é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas quando olhamos para esse salmo, ainda paira alguma coisa. Porque quem é possível de responder positivamente o versículo 3? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? Quem pode dar a resposta que está aqui no versículo 4 por completo? Porque é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Porque todos nós carecemos da glória de Deus. Então, o Criador, o Santo, o Rei da Glória, veio até nós justamente cheio de toda a glória. E vemos a sua glória. Como? A glória como do unigênito do Pai, Cristo Jesus. Ele é a glória de Deus. Na busca pela face de Deus, entendemos que precisamos da obra de Jesus em nossas vidas. Porque jamais poderíamos nos apresentar a Deus baseados em nossas atitudes, nossos pensamentos, porque nós somos infiéis e somos insinceros diante do Senhor. Precisamos da mediação de Cristo, daquele que é o único limpo de mãos e puro de coração, daquele que é o único que é fiel e sincero por completo. Porque por meio dele nós somos limpos de nossos pecados e renovados para a santidade. Por meio do sangue de Cristo, as nossas mãos foram limpas, nosso coração é purificado. Pelo meio de Cristo, pelo Espírito de Cristo, nós somos regenerados, podendo ser verdadeiros, sinceros e fiéis ao Senhor. Se contemplamos a face de Deus, é porque recebemos a bênção da salvação, da justiça que há no sacrifício de Cristo Jesus. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa justiça foi manifestada na cruz, quando Cristo pagou pelos nossos pecados e fomos justificados mediante a fé. Mas uma coisa nós temos convicção: nós veremos a Deus na imagem do Filho, face a face, pois Ele está vivo e glorificado. E Ele virá, o nosso Rei virá. Então, levantem as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Estaremos para sempre no Monte Santo do Senhor. Para encerrar, eu quero fazer 3 aplicações. Busque a face do Senhor o tempo todo. Não só aos domingos, não só nesses momentos que você assiste essas devocionais. A nossa vida deve ser de busca contínua à presença de Deus. E como fazemos isso? Obedecendo à sua vontade.
buscando entender a sua vontade, conhecendo esse Deus Criador, esse Deus Santo, esse Deus glorioso a quem nós recebemos um dia. Segundo, diante da face de Deus se submeta. Não dá para ser súdito desse rei, honrando apenas com o que sobra. O melhor do seu tempo, da sua força, dos seus esforços e do seu amor deve ser empregado a serviço do Rei dos Reis. Nós dedicamos tantos esforços para tantas outras coisas, e quando se trata da obra do Senhor, do reino de Deus, somos omissos. Não sei se assim é a nossa realidade. Terceiro, seja alguém que viva Peniel. Seja alguém que viva a face de Deus. Reflita a face de Cristo na sua vida, para que as pessoas possam vê-lo e possam desejar estar na presença dele. Que possam desejar estar no Monte Santo do Senhor, permanecer no santo lugar que é a presença do Senhor. Que assim então o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Oremos. Pai, obrigado por esse salmo tão belo, de louvor, de exultação da sua grandeza, Deus. Que possamos te glorificar, que possamos desejar estar na tua presença. Sabemos que temos que ter uma postura de santidade diante de ti, porque tu és santo. Nós sabemos que nós não estamos na tua presença pelos nossos méritos, mas é pela justiça que há em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós recebemos tão grande bênção da salvação no Senhor Jesus. Capacite-nos, Deus, a viver face a face do Senhor. Possibilita-nos viver, Deus, a imagem de Cristo refletida em nós dia após dia. E que assim o Senhor seja glorificado através da minha vida e de cada um que deseje estar na tua presença. Que possamos te buscar dia após dia. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o vosso Pai, o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz e até mais.